bem-vindos, pessoal, a mais uma videoaula de morfodinâmica. Estamos chegando ao fim ao nosso capítulo sobre praias, do nosso capítulo, né, sobre praias. E hoje a gente vai começar a falar sobre metodologias de estudos de morfodinâmica de praias, tá? Existem dois tipos de metodologias. A gente tem os métodos diretos e os indiretos. Hoje a gente vai falar, vou dar uma introduçãozinha e a gente vai falar dos métodos diretos, tá? Então, os estudos em praias, primeiro a gente pode separar em estudos de praias com relação a estudos em perfil e estudos em planta, tá? Como vocês podem ver aqui. O ideal sempre é a gente ter um conjunto das duas coisas, né? Tanto estudos em perfil quanto estudos em planta, que aí o nosso estudo fica mais completo, mas nem sempre é possível, né? Então, existem os estudos em perfil, eles costumam ser mais pontuais, né? E os estudos e aí a gente consegue ver as alterações também em Z e as alterações transversais, né, da praia. E o estudo em planta, ele é aquela questão do formato da praia e as variações longitudinais da praia como um todo, né? Então, a gente consegue entender processos diferentes, na verdade, dependendo da abordagem, né? Então, as duas são complementares, uma não exclui a outra, tá? Primeira coisa, os levantamentos dos métodos diretos, tá? Vamos falar de métodos diretos agora. A gente tem, para a gente fazer estudos de morfodinâmica, a gente precisa de levantamentos batimétricos, né? Topográficos e batimétricos. Topográficos é a topografia mesmo, a forma da praia na parte subaérea, e os batimétricos é a forma do fundo na parte de baixo d'água, né? Então, normalmente, os perfis são topobatimétricos, porque eles começam na parte emersa e terminam, idealmente, no final da zona de surf, tá? Esses levantamentos, eles tendem a ser transversais à linha de costa, não faz muito sentido a gente fazer levantamentos topográficos longitudinais ao longo da costa, porque a gente não vai conseguir enxergar não vai conseguir ver muita coisa, tá? O ideal é sempre a gente fazer os perfis topográficos, topobatimétricos, transversais à linha de costa, o mais transversal possível, o mais perpendicular possível da linha de costa, tá? E, além disso, se a gente quer um estudo morfodinâmico completo, a gente precisa fazer levantamentos topobatimétricos e a gente precisa também de levantamentos de hidrodinâmica. A gente precisa saber como é que estão as ondas e as correntes nessa região também, para a gente poder integrar com os dados da morfologia da praia e poder entender os processos que estão acontecendo. Certo? Então, olha só, nos perfis batimétricos, a gente vai entender as variações bidimensionais, tá? Aqui a gente tem um exemplo, eu já mostrei alguns exemplos disso para vocês, né? Mas aqui a gente tem alguns exemplos, ó, são vários perfis, são vários levantamentos topográficos em datas diferentes, realizados exatamente no mesmo ponto, no mesmo alinhamento na praia, tá? Começa no mesmo lugar e mede exatamente o mesmo perfil, o mesmo lugar na praia em momentos diferentes, tá? Então, a gente tem a variação ali daquele perfil ao longo do tempo, certo? E aí, a gente vai ter as variações em Z e as variações em X, normalmente a gente chama, que é a distância perpendicular à praia. Tá? Em Z é a cota e X é a distância perpendicular à praia. E aí a gente vai conseguir ver variações na altura das dunas, na posição do campo de dunas com relação à linha d'água, na declividade da praia, no formato da praia. Posição dos bancos, quando o perfil consegue identificar os bancos ali na parte subaquosa. Tá? E a gente pode usar também perfis para fazer variações tridimensionais, mas aí a gente tem que ter vários perfis paralelos,
né? E ao invés de você monitorar um ponto, você monitora diversos pontos ao longo da praia e aí a gente tem vários perfis e aí se faz uma interpolação para poder ter uma ideia das variações tridimensionais na praia ao longo do tempo. Tá? Métodos diretos sempre são aqueles métodos mais trabalhosos, né? São aqueles métodos que a gente tem que ir até lá e coletar pontinho por pontinho. Então, uma coisa muito importante, ó, essa sou eu na graduação, uma coisa muito importante quando se fala de perfil de praia, de dado, metodologia de coleta de dado topo batimétrico direto, são os marcos, tá? Aqui, ó, aqui tem um exemplo de um marco. Os marcos, eles são os pontos de referência. Aqui, um marco, tá? Esses pontos de referência, eles são a coisa mais importante do perfil, tem que ser colocado no início dos levantamentos, antes do primeiro levantamento, ele tem que ser instalado, ele tem que ser muito bem instalado. Normalmente ele tem esse shape aqui, os nossos que a gente usa aqui, mas eles podem ser feitos de muitas maneiras. A gente tem uma base, ele é todo feito de concreto, ele é uma base de concreto normalmente relativamente grande, 1 metro por 40, 50, 60 centímetros de altura e 1 metro nas laterais, às vezes é mais retangular, com um cano desses de PVC, também completo com concreto e alguma coisa, ou um parafuso, alguma coisa marcando bem o centro dele, tá? Parafuso, alguma coisa normalmente de metal, uma moeda, a gente já usou, mas moeda as pessoas roubam. Aí a gente coloca alguma coisa, ó, bem no centro para marcar. Vocês percebem esse vergalhão aqui? Esse vergalhão é uma coisa porque esses marcos às vezes a gente coloca em lugares bem ermos. Nessas campanhas que tem essas fotos aqui, a gente estava fazendo levantamento todo ao longo do litoral sul. Então, daqui do Cassino, ali da Ema, até o Chuí. E aí, às vezes, ficava 1 mês, 2 meses sem a gente ir, e aí a gente coloca esse vergalhão, porque caso a areia cubra alguma coisa, a gente tem uma coisa mais alta para ajudar a encontrar o marco. Qual que é a questão desses marcos? Esses marcos, eles são o ponto de referência, ele é o início de todos os perfis. Então, todos os perfis que eu fizer nesse lugar, eles vão ser, esse marco é o zero, é o ponto de referência, eu sempre vou começar dele. Então, por isso que ele é importante, porque os perfis, para eles serem comparáveis ao longo do tempo, eles têm que todos ser no mesmo lugar. Eu tenho sempre que começar num marco, que eu tenho que ir lá com um GPS com bastante acurácia e precisão, para pegar o ponto desse GPS, tanto as coordenadas lat-long quanto a cota também. Eu tenho que ter uma medida bem precisa da cota desse GPS, de acordo com o zero do IBGE e tudo mais, tá? E ele vai ser o início de todos os perfis. Normalmente, o que a gente faz? A gente escolhe pontos de referência ao redor, para poder fazer o alinhamento também, sempre com relação ao perfil. Como é que a gente faz? A gente vem, instala o equipamento em cima do marco, né? Zero, diz aqui é o zero. Tá, e aí como é que é o alinhamento para a gente ver ao longo, que eu tenho aqui a minha praia, aí aqui é o meu campo de dunas, normalmente o meu marco tá aqui em cima, tá? Tá, instalo o meu equipamento aqui. Só que aí eu tenho que fazer sempre no mesmo alinhamento. Não é porque se eu fizer um dia o perfil aqui, outro dia o perfil aqui, outro dia o perfil aqui, os perfis eles vão ter comprimentos diferentes, a posição da linha d'água vai dar em lugar diferente, eu não vou estar medindo a mesma coisa. Então, eu tenho que fazer sempre exatamente no mesmo alinhamento. E aí, como é que eu faço isso? Eu tenho que encontrar pontos de referência. Por isso, a gente sempre usa, aqui eu não me lembro onde a gente usa pontos relacionados a faróis. Os pontos de monitoramento, por exemplo, do Litoral Sul, são, aqui no Cassino a gente tem um bem na frente da Ema, depois a gente tem nos faróis ao longo da costa. A gente tem o farol Sarita, que é a 40 quilômetros a sul daqui de Rio Grande. Depois, tinha uma época que tinha um no navio. Aí depois tem o farolete, que é o Verga. Depois tem o farol do Albardão, que é bem no meio do caminho entre o Chuí.
Depois, a gente tem um hotel abandonado ao sul do Albardão também, que a gente tem um marco lá, é um ponto de monitoramento. Então, sempre a gente precisa de estruturas físicas, para quê? Para serem ponto de referência. Porque o que acontece? Você vem, instala seu equipamento aqui, aí, por exemplo, eu tenho um farol aqui. Aí eu pego alguma pontinha, alguma quina, alguma coisa do farol, miro o meu equipamento, e aí eu escolho que eu vou virar 100 graus para leste, por exemplo, e aí esse vai ser o meu alinhamento. Então, todas as vezes que eu for fazer um perfil nesse lugar, eu vou instalar minha estação, meu equipamento, seja, normalmente a gente faz com estação total, a gente vai falar dela daqui a pouco. Alinho no meu ponto de referência a quininha, a terceira quina de cima para baixo, a de esquerda do farol. Tá lá anotadinho. Qualquer pessoa que for fazer o perfil vai fazer do mesmo jeito. E aí eu vou lá, alinho a minha estação total, a terceira quina de cima para baixo, do lado esquerdo do farol, viro 100 graus lá para leste e aí eu tenho meu alinhamento. Tá? Isso é muito importante, isso é uma questão técnica inicial, assim, mas é muito importante, porque se você tem que sempre fazer o perfil no mesmo lugar, porque senão você não vai conseguir comparar os seus perfis depois. Tá? Bom, e aí como que a gente pode fazer perfil, né? Existem mais maneiras, mas as duas maneiras mais comuns que se usa, uma maneira um pouco mais antiga, é usando o nível topográfico, que foi uma metodologia descrita lá em 81 pelo Birkemeyer. Como é que funciona? A gente tem, aqui a estaca seria o nosso marco, tá? Ó, a gente instala o nível relacionado ao nosso marco. O que o nível é? O nível é uma mirinha, ele tem um binóculo, é um nível óptico. Ele tem meio como se fosse um binóculozinho, aí você instala ele, e aí você fica uma pessoa olhando aqui, operando o nível, e uma segunda pessoa com uma régua, tá? A pessoa fica com uma régua numerada, tá? E aí a pessoa vai no perfil e deixa a régua bem na vertical, e aí a pessoa que está no marco vai medir o número, a cota que está na régua, a régua graduada. E aí vai medir aqui, 1 metro. E aí tem uma terceira pessoa normalmente anotando, tanta distância, 1 metro. Aí a pessoa da régua vai mais um pouquinho. Aí mede ponto a ponto. Tanta distância, mais... Eu estou simplificando, tá? Porque a gente tem como calcular essa distância. Ele fica medindo com uma trena, por exemplo. Calcula a distância de acordo com as medidas que faz com o nível. Mas tal distância, 1,30 m. E aí vai indo ponto a ponto, pegando, olhando e anotando. Olhando e anotando. Então, precisa de umas 3 pessoas. Se o perfil não for muito longo, porque se o perfil for muito longo, é preciso, às vezes, mais uma pessoa para fazer a comunicação com a pessoa da régua, ou usar rádios, né, para conversar, porque a pessoa precisa se manter no alinhamento. Então, a pessoa que está no nível, o nível vai ficar olhando só para o alinhamento. E aí, a pessoa que está na régua, ela tem que estar no alinhamento. Então, ela tem que ser guiada. Vai mais para a esquerda, vai mais para a direita. E aí, a parte subaérea é relativamente tranquila, só que a parte subaquosa é complicada, normalmente, em todos os métodos diretos, tá? Porque tem onda, tem corrente, se tiver um dia com uma hidrodinâmica ali muito forte, às vezes a pessoa não vai conseguir ir muito fundo, vai conseguir pegar só a parte mais rasa. Depende muito também da aquacidade da pessoa que está fazendo, né? A altura da pessoa que está fazendo. Eu sou super baixinha, para quem não me conhece. Eu nunca sou régua. Nunca, nunca, nunca. Eu tenho 1,57 m, nunca sou eu na régua. Eu sempre estou no nível, sempre estou na estação ou no meio do caminho. Nunca sou eu que estou na régua porque eu sou muito pequena. A minha altura vai limitar o comprimento do perfil. E o método que a gente mais usa é a estação total e prisma. O processo é muito parecido com o processo do nível. Só que o que acontece? A estação total, a gente não usa uma régua, a gente usa um prisma óptico. Por quê? Porque a estação total, ela emite um laser. Esse laser se reflete aqui nesse prisma, que é um espelho, tá? E volta para ela.
ela calcula a cota, ela sabe qual que está a altura desse prisma. Esse prisma está numa haste, que a gente define a altura e diz para ela, coloca que ela tem um programinha dentro dela. A mais nova que a gente tem é tipo um Windows que ela tem dentro dela. E aí ela calcula a distância pelo tempo que o laser demorou para ir para bater no prisma e voltar. E a cota também pelo ângulo desse prisma, tá? Pelo ângulo de inclinação aqui do laser. Então, ela calcula automaticamente a cota e a altura, e a cota e a distância, e ela grava automaticamente dentro dela. A gente não precisa de uma terceira pessoa calculando e anotando, tá? Então, a gente vai lá, aperta o botãozinho, ela lança um laser, o laser bate lá, volta, você faz o sinal pro cara da régua seguir mais um pouquinho, tá? E o cara da régua faz como? Faz de metro em metro. Normalmente, o cara da régua é o cara que vai definir o detalhe do teu perfil. O cara do prisma, o cara da régua. Ele vai, ou ela, né? Essa pessoa vai definir os pontos de acordo com as variações na praia. Nas situações onde a praia varia muito, por exemplo, na duna, normalmente os pontos são mais próximos para pegar o detalhamento dessa variação. Agora, você chega num pós-praia super planinho, não tem por que você pegar ponto de 30 em 30 centímetros. É uma reta, a interpolação vai resolver muito bem aquilo ali. E aí você faz pontos um pouco mais espaçados. Onde a topografia ou a batimetria muda mais, os pontos têm que ser mais próximos. Onde a topografia ou a batimetria é mais suave, é mais reto, você não precisa fazer pontos tão próximos, tá? E as limitações que eu falei, né? A aquacidade, a altura da pessoa na régua e a condição de mar também é muito importante. Que a gente sempre tem que levar em consideração que a segurança da pessoa que está fazendo isso é mais importante. Na universidade, normalmente quem está fazendo isso é aluno. Tem um professor e muitos alunos. Ou então, às vezes, mesmo num projeto de pesquisa, quem está fazendo isso é algum aluno na universidade, né? Então, a gente sempre tem que levar em consideração que a gente é responsável por vocês, e a segurança da pessoa que está na água é importante. Então, a pessoa não vai se afogar pelo perfil, tá? Mas a gente tem que tentar sempre ir o mais fundo possível. E aí, alguns outros métodos, ó. Isso aqui é um método lá dos americanos, lá da Marinha Americana, que eles chamam de CRAB, que é o Coastal Research Amphibious Buggy. É um veículo, ó, olha o tamanho das pessoas aqui, dá para vocês terem uma noção da altura, que aí ele vai sendo arrastado, ele vai indo para o fundo, e ele usa uma estação total também, e olha onde é que está o prisma dele. Então, ele consegue fazer perfis até 10 metros de profundidade, tá? A gente consegue, acho que o perfil mais longo que eu já vi ser feito aqui, com a nossa metodologia, com uma pessoa carregando o prisma, é com 2 metros de profundidade. Porque depende muito da altura da pessoa. Isso porque era um rapaz grande, surfista, que nadava muito bem, e ele estava nadando e colocando o prisma no chão. Então, ó, aqui mostra até -8, né? Até 8 metros de profundidade. Só que ele aguenta muito mais ondas de até 2 metros. Esse veículo, como ele é um tripé largo, ele tem uma estabilidade grande, ele consegue fazer o perfil numa situação de hidrodinâmica bem mais intensa do que uma pessoa, tá? E consegue muito mais fundo. Então, ele é rebocado, né? E usa uma estação total, assim como a gente faz aqui, tá? Esse é o CRAB. E tem também, teve aqui na FURG, foi uma dissertação de mestrado da engenharia costeira, o Terra. Ele desenvolveu esse trenó. Vocês conseguem ver aqui, tem um mastro bem grandão também, o prisma fica no alto, é inspirado no CRAB, né? Mas ele é um trenó, ele vai no fundo. O problema é que ele é muito pesado, é um trambolho. Se a gente estivesse na FURG, eu ia mostrar, ele tá lá no pátio do log, no pátio interno, embaixo da minha janela. Desmontado. Ele é um trambolho muito grande, a logística para você levar isso para a praia é muito grotesca. E ele precisa de um trator para puxar ele, um barco para levar até o fundo e depois um trator para puxar de volta. Então,
É uma logística que, para monitoramento, para você fazer vários perfis ao longo do tempo, é inviável. Aqui tem um exemplo de um perfil. O legal é que ele faz perfil até 6 metros de profundidade. É muito legal. A gente pega toda a zona de surf com certeza, o que normalmente a gente não consegue com perfil com uma pessoa fazendo. Mas a questão de logística dele é muito problemática. Isso é como a gente pode fazer perfis. Outra maneira de fazer perfil aí é o perfil só subaquoso com ecobatímetro, né? Ecobatímetro é um equipamento, aqui a gente tem um exemplo da minha graduação, eu fiz com jet ski, a gente fez todas essas linhas, ó. A gente fez só uma amostragem no tempo, tá? Mas a gente fez muitas linhas paralelas. Se a gente fizer outra amostragem em cima das mesmas linhas, a gente consegue fazer a variação temporal. A questão é que a gente tem só a parte subaquosa, né? A parte subaérea teria que ser feita um perfil topográfico, complementando isso aqui, mas não foi feito. As vantagens, né? Independe do operador, tá? A gente consegue fazer, porque a gente vai usar um barco ou um jet ski, uma ecossonda. A ecossonda, ela usa o som para medir as profundidades, tá? Porque a velocidade do som na água é conhecida. E aí, esse equipamento, isso aqui, ó, que é o transdutor, ele emite um pulso sonoro, esse pulso sonoro bate no fundo, retorna para ele, vem aqui para o processador, que tem um reloginho, esse processador sabe quanto tempo demorou para ir e voltar, sabe a velocidade de deslocamento do som na água, então consegue calcular as profundidades. Aí tem o GPS também acoplado, que a gente saber as posições, e aí a gente tem a batimetria, a forma do fundo. O legal de fazer com jet ski é que a gente consegue chegar muito perto da praia e consegue pegar os bancos, pegar a zona de surf. Porque normalmente de barco, a não ser que seja um barco inflável, mesmo assim, mais ou menos, é muito difícil a gente pegar a zona de surf mesmo com o batímetro. A gente precisa por causa da embarcação mesmo. A gente precisa de uma embarcação que consiga chegar muito, muito, muito raso, né? Independe do operador, a gente consegue fazer perfis super longos, a gente foi até 10 metros de profundidade. Tem mais fundo aqui por causa desse buraco que tinha aqui. Isso que foi antes do prolongamento dos moles, tá? Isso foi 2006. Não, foi 2007, mas os moles foi prolongado em 2012, né? Foram. Mas depende sim do estado do mar. Se o mar estiver muito agitado, o dado vai ficar bem ruidoso, vai ficar ruim, né? Porque as ondas vão gerar um ruído, tá? A influência das ondas é muito ruim e a gente tem a questão de nível de maré meteorológica, que também tem que ser corrigido. Mas é uma metodologia também muito útil, batimetria. E aí a questão os limitantes dos métodos diretos no geral, né? A gente precisa de uma logística grande, normalmente, pessoal para fazer. A capacidade do homem-régua é sempre limitante. As condições meteoceanográficas também são limitantes, tá? E a área amostrada, porque normalmente a gente amostra uma área mais limitada do que se a gente não fosse, se a gente usar métodos indiretos. E também a questão da frequência de aquisição. A gente vai ver nos métodos indiretos, por exemplo, o Argos, a gente tem um dado a cada hora, todos os dias. Isso é impossível a gente conseguir com métodos diretos. Um dado diário já é um esforço sobre-humano. Um dado semanal também é muito difícil. O que se consegue fazer dados mensais é uma coisa mais provável, mas mesmo assim demanda, porque demanda viatura, demanda gente, demanda o tempo tá bom. Então, a logística é uma das principais questões aqui dos métodos diretos. Vamos falar um pouquinho também dos métodos diretos para hidrodinâmica, tá? Porque a gente também precisa, o ideal, a gente precisa conhecer a corrente longitudinal e a ondulação que está chegando para a gente conseguir fazer a morfodinâmica, os estudos morfodinâmicos, né? Então, ó, uma das maneiras mais simples de a gente medir corrente é com um negocinho assim, ó, um enjambrinho, que a gente chama de derivador.
que o derivador é? Ele pode ter várias formas, tá? Nesse caso, ele tem um tijolo com uma haste de ferro, com umas boias de isopor aqui em cima. Esse paninho é para ele ficar mais visível, esse lencinho tá amarrado, é para ele ficar mais visível. E essa tampa de plástico que tá aqui é para ele ficar mais estável. Isso é um modelo de derivador um pouquinho mais complexo. Um outro modelo de derivador que super funciona é uma garrafa PET. Pega uma garrafa PET, normalmente de Coca-Cola, que a tampinha é vermelha, enche até a metade, isso a gente testa em campo com areia, e aí ela fica flutuando e a gente consegue fazer as medições de corrente. Como é que funciona? São flutuadores que a gente vai medir a corrente superficial. Como é que a gente vai fazer isso? Eu não coloquei um esquema, mas eu vou desenhar. A gente tem aqui a beira da praia, né? A beira da praia. Aqui é a praia, aqui é a água, tá? O que se faz, né? A gente coloca uma estaca aqui, fazer um alinhamento. Mede 30 metros, é a metodologia padrão que a gente usa. Outra estaca. Tá? Aí a gente tem 2 alinhamentos. Vem uma pessoa com o nosso flutuador, seja um flutuador assim, ou seja uma garrafa PET com a tampa vermelha. Vem até a primeira cava, segunda cava. Lembra que a gente falou que nas cavas é que as correntes são mais intensas, né? Então a gente costuma fazer as medições nas cavas. Então, vem uma pessoa na água e larga aqui um pouquinho para trás, larga o flutuador na cava, tá? Aí a gente primeiro vai ter que dar uma olhada se a corrente está indo nessa direção ou nessa direção, né? Caso esteja indo nessa direção, a pessoa vai largar aqui para o flutuador vir para cá. Caso a corrente esteja vindo na outra direção, ele tem que vir desse lado aqui para o flutuador e para o outro lado, tá? Aí o que acontece? Larga o flutuador e aí tem uma pessoa aqui na praia com o cronômetro, olhando bem nesse alinhamento aqui das 2 estacas. Aí esse flutuador vai começar a derivar. Depende muito da velocidade da corrente também, porque tem muita influência de onda. Por isso que a gente coloca areia para ter menos influência das ondas e mais influência da corrente mesmo, tá? Para ele ficar mais fundo, para ela dar uma afundada e ter uma vela lá embaixo. Também por isso do tijolinho. Quando a garrafa passar pelo alinhamento, o flutuador, né, passar pelo alinhamento, a pessoa com o cronômetro dá o start e aí já vem para aqui para outra estaca. O cara que colocou a garrafa já vai sair e vir para o outro extremo também. E aí essa garrafa ela normalmente dá uma derivada assim e tal, e ela vem vindo. E aí quando ela passar pelo segundo alinhamento, a gente para de medir o tempo. A gente costuma fazer isso 3 vezes e faz a média das medidas e a gente considera que é a medida da corrente longitudinal superficial. Certo? Ou a gente pode também ter um correntômetro, mas aí já demanda uma instalação do equipamento embaixo d'água, né? Um correntômetro, ele tem uma hélicezinha ali que vai girar de acordo com a corrente e aí ele vai medir a corrente que está passando por ele. Ele é um medidor pontual, mas é um equipamento que a gente tem que instalar e tudo mais. É um medidor mecânico, a corrente vai fazer ele girar e aí ele vai medir a velocidade. E a gente tem também um método acústico, eu não sei se vocês já ouviram falar, do que é o ADCP, tá? Que é o Doppler Acoustic Current Meter. O que é o ADCP? Ele usa o efeito Doppler, ele é acústico, assim como uma ecossonda. Ele tem os transdutores dele, que são os olhos que a gente chama. Ele emite um pulso acústico e aí ele recebe esse pulso acústico, a corrente vai estar passando aqui em cima, tá? E aí, essa velocidade da corrente, esse pulso acústico ele vai ser refletido pelas partículas de água de volta e a frequência desse pulso acústico vai ser alterado por conta do efeito Doppler, porque a corrente aqui está se mexendo, tá? E aí,
Essa alteração de frequência do pulso acústico que foi refletido e voltou para o olho, ele usa para calcular a velocidade da corrente. Grandes vantagens do acústico é que do ADCP é que ele mede várias camadas ao longo ele mede a coluna d'água inteira, divide a coluna d'água em células e ele mede a corrente em todas essas células. Então, você tem um perfil vertical de corrente. Com o flutuador, a gente só tem a corrente superficial. Com o correntômetro, a gente só tem a corrente na profundidade que ele tiver instalado. Com o ADCP, a gente tem um perfil vertical de corrente. Tá? Existe um outro método acústico que também é pontual, que é o ADV, que ele funciona também como... Ele tem 3 bracinhos, assim, e aí ele mede só em um ponto. Tá? Ele mede a velocidade nos 3 eixos, em x, y e z, mas só em um pontinho. Tá? O dado vai ser parecido com... O dado de corrente vai ser parecido com o dado do velocímetro, do correntômetro, na verdade, porque vai ser um dado pontual. Mas esse aqui a gente consegue ter outros dados dessa... Porque como ele tem uma frequência de aquisição alta, a gente consegue também medir a velocidade orbital das ondas, das partículas de água, e a gente pode estimar a ondulação por ele. Tá? Aí aqui, ó, é o Osmar instalando uma colcha de proteção. O ADCP tá aqui dentro, esse trocinho aqui tá pintadinho de azul. Tá? O ADCP é aqui dentro. O ADCP tá aqui, ó. E todo esse troção azul aqui é uma concha de proteção contra arrasto, porque eles estavam instalando na lagoa isso daqui. Então, essa concha, para você passar alguma rede aqui de arrasto, não vai enroscar no ADCP. Isso é um problema muito sério dos equipamentos instalados, porque a pesca acaba sempre danificando. Então, a rede passa por cima e não estraga o ADCP. Tá? Que são os perfiladores. Tanto o ADV, que é pontual, quanto o ADCP, que é perfilador, eles possuem sensor de pressão, então eles sabem, o sensor de pressão, ele mede quanto de coluna d'água tem em cima do equipamento. E aí, quando passa uma onda, quando está passando a crista, aumenta a coluna d'água. Quando passa a cava, diminui a coluna d'água. Né? Aqui tem um exemplo, ó, um ADV, que é o pontual. E aqui, quando passa a crista em cima dele, a coluna d'água fica maior. O sensor de pressão percebe essa variação. E aí a gente consegue altura e período de onda com esse sensor de pressão. E aí, o correntômetro, ele consegue calcular, como eu falei para vocês, as velocidades orbitais, tanto a ADV quanto a ADCP, tá? Acusticamente, ele consegue calcular a velocidade orbital e ele calcula a direção. E a gente consegue, através desses equipamentos que originalmente são feitos para calcular, para medir corrente, eles também conseguem fazer estimativa de ondas por conta do sensor de pressão, que aí a gente consegue calcular a variação da altura e o tempo que demora entre duas cristas vai ser o período. E por conta dele conseguir medir a velocidade orbital, a gente consegue calcular a direção de ondas também. Certo? Então, são equipamentos bem versáteis, bem úteis. E para calcular onda também, a gente tem os ondógrafos, que são as boia-ondógrafos, que são feitas só para isso mesmo, que normalmente elas ficam na superfície, e aí elas têm acelerômetros, que medem a aceleração, como esse troço vai se mexer aqui, tanto em x quanto em y e z, e aí ela calcula a altura, período e direção de onda. Normalmente elas têm um rádio, um sistema de comunicação que vai enviar esse dado para algum lugar. Aqui é um esquema de uma boia que tinha lá na UFSC em 2004, do Eloy Mello. E normalmente elas têm placa solar para se manter com energia. Os ADVs e os ADCPs, eu não falei sobre isso, eles normalmente são ou a bateria, que aí de tempos em tempos você tem que ir lá e trocar a bateria, e tirar ele da água, limpar, tirar a craca, baixar os dados e trocar a bateria. Ou eles estão ligados, ou eles estão próximos o suficiente da costa para estar ligado com o cabo
que ele vai mandar energia e você vai conseguir baixar o dado também. Mas igual, de vez em quando, você tem que ir lá tirar a craca. Aquela tinta azul é uma tinta também para evitar a incrustação de craca. Tá? E aí a boiondógrafa que é para isso, mas a boiondógrafa é muito mais cara e a manutenção também não é muito simples. É muito mais cara que os ADVs e os ADCPs. Certo? Então, estudo da hidrodinâmica. Correntes, que é o que é mais importante para a gente na morfodinâmica, né? As correntes, que a gente normalmente quer elas bem rasinhas, né? E as ondas. Certo? Então, os métodos diretos acabam por aqui. Qualquer dúvida, postem lá no fórum. Fiquem bem e até a próxima.